aqui ao som de um cachorrinho de fundo, junto com a Sofia, né, Sofia? A Nath também está nos auxiliando aí na filmagem. Estamos aqui conversando com Evaldo e Castro, né? Muito bom estar com esse casal maravilhoso. Estamos aqui no refúgio, né? Dá para chamar assim, um lugarzinho bem gostoso, aqui na Barra do Sul. E vamos conversar. Vamos conversar, vamos tomar um café. A gente já comeu alguma coisa aí, ó. Aí, ó. Eu não me aguento, né? Eu estou de dieta, mas eu tento continuar de dieta, enfim, gente. Vai só olhar pro bolo. É uma confusão isso. A Astrid me aprontou uma aqui, que aí a dieta foi pro pau. Pezinho de alface. Não, pé de alface. Mas aí, como é que vocês estão, gente? Estamos bem. Estamos aproveitando o tempo no Brasil para colocar algumas coisas em dia, estudos, saúde, família. E estamos aproveitando esse tempo aqui para a gente fazer desenhar novos projetos também, né? Que a gente tem pela frente aí. Então a gente está bem. Nós estamos aqui no Brasil já desde o mês de outubro. Não era nosso plano vir tão cedo para o Brasil. A gente viria só nesse ano. Mas por causa da situação do Haiti, praticamente uma guerra civil, então nós tivemos que adiantar essa vinda para cá. A nossa pretensão era nós voltarmos para o mesmo local, mas aí avaliando junto com nossos líderes, eles perceberam que não seria mais seguro voltarmos lá para o sul do país, para morarmos lá. Então, temos buscado a direção de Deus e estamos felizes que Deus tem nos dado uma direção. E para o pessoal entender um pouquinho, né? Gente que acompanhou o processo quase de extração de vocês do Haiti, né? Uma extradição quase, né? Mas o que ocorreu, para quem não sabe, o que aconteceu para que você tivesse que vir antes para o Brasil? O Haiti sempre foi uma evolução, né? Sempre, todos esses 7 anos que nós estamos lá, então teve períodos mais tranquilos, especialmente quando a militar estava lá, as forças de paz, né, lideradas pelo Exército Brasileiro. Então, nesse período, que foi até final de 2016, metade de 2016, então foi um período mais tranquilo, porque tinha essa força de paz, e nós, como brasileiros, tínhamos, então, todo o apoio deles. Eles realmente nos davam um apoio, né? Isso era muito, muito bom, muito próprio. Né? Mas eles foram embora, e com a saída deles, algumas coisas que eles haviam conseguido fazer, por exemplo, eles haviam conseguido desarmar as gangues, né? E realmente foi um trabalho extraordinário que eles fizeram, desarmando as gangues. Isso começou a voltar de novo, né? Começaram a ser armados de novo, e aí começou um período aí de muita dificuldade, né? Propriamente, as coisas já estavam vindo assim, estava como que uma panela de pressão, a qualquer hora ela ia explodir. E aí aconteceu que em julho de 2018, né, quando tinha a Copa do Mundo, e era exatamente no dia do jogo do Brasil, que era Brasil e Bélgica, né, aí toda a expectativa, os haitianos são fascinados pelo futebol brasileiro, pelo Brasil. Né, e durante aquele jogo, no meio do jogo, o governo decidiu subir o preço do combustível, né? Que ele não conseguia fazer isso. Né? Só que ele não contou que o Brasil ia perder o jogo. Né? Quando perdeu o jogo, né, a decepção, né, e o haitiano é muito emocional, muito assim. Né? Aí o Brasil perdeu, e a notícia do preço da gasolina, combustíveis. Né? Nós estávamos na casa do nosso amigo Vertílio, e chegou alguém correndo lá e disse, olha, se vocês querem ir para casa, vão agora, que a rua vai fechar. Né? Já estão fechando as ruas. Já estão fechando. Né? E alguém foi na nossa frente, ainda de moto, e foi ajudando. Chegamos em casa, né? Mas aí foi um período aí de 3 semanas direto, estamos em casa, sempre depois estar na rua. Por causa da violência. E eles são muito violentos, né? Aí colocando pneus na rua, queimando, pedindo as pessoas virem no rio. Né? E aí começou nesse período. Né? E aí ia 3 semanas, eles davam folga uma semana, as pessoas podiam se reorganizar. Né? Mas para o haitiano isso é muito complicado, porque a grande maioria deles
trabalha durante o dia para comer de noite. É comércio informal, né? É. Então não foi trabalhar, não tem comida. Então foi um período muito difícil para eles. Né? E para nós, a gente sente, e nós estávamos impedidos então de nos locomovermos. Né? Quando o grupo foi em janeiro de 2019, né, nós realmente avaliamos a situação e pensamos, né, mas juntos, né, com nossos líderes, nós oramos e decidimos, vamos, e Deus deu uma trégua. Né? Foi algo extraordinário. Uns 3 meses, mais ou menos, de trégua, né? Um mês antes do pessoal vir. Isso foi até, e o pessoal veio no final de janeiro e ficaram até dia 4 de fevereiro. Então, um mês depois, a coisa explodiu de um jeito assim que foi impressionante. Né? Mas já era um período assim, já estava difícil, por exemplo, estava com falta de combustível. Né? Quando o grupo chegou, a gente tinha conseguido Nós tínhamos combustível conseguido, naquela semana, na viagem, para ir buscar o grupo. mas 2 vezes eu precisei comprar combustível Na rua. na rua, no câmbio paralelo lá, né? Que é 5 vezes o preço do combustível na bomba. Né? Então, foi assim. Né? Mas depois que o grupo foi embora, final de janeiro, já fevereiro a coisa pegou fogo de novo. Né? E aquilo foi indo. Né? No mês de setembro, nós voltamos de uma viagem. E quando nós voltamos, nós fomos assaltados 3 vezes. Né? 3 vezes no caminho. 3 vezes? 3 vezes no caminho. Nós fomos abordados, assaltados. Né? Paramos numa manifestação, o cara passou do lado, dando tiro para cima. Né? Coisa assim que... Né? A gente nunca tinha vivenciado. Mas entre eles chegam a se agredir assim ou não? Sim, sim. Então é um estado de Ele é guerra facão, civil, né? É um estado... Eles têm muito facão lá que eles usam para cortar as árvores. Não, eles brigam entre eles, né? E eles são levados, né, pela... Tem agitadores, né? Agitam as pessoas, eles vão agitando, as pessoas vão indo, vão quebrando as coisas, quebrando lojas, quebrando mercados, incendiando carros. Incendiando. E a razão disso... É uma manifestação contra o governo, é uma insatisfação, mas não importa se o governo é esse ou aquele. Né? Direita, O governo não esquerda, consegue, centro. o governo não consegue cumprir as promessas de campanha, né? Que promete dar emprego, que promete dar uma vida melhor para as Energia pessoas, elétrica, energia elétrica, não consegue. E aí depois de um ano mais ou menos, né? A história do Haiti, até quando a gente estava lá ano passado, em toda a história do Haiti apenas 2 presidentes conseguiram terminar o mandato deles, né? Os outros todos foram tirados Por impeachment, impeachment, ou saíram manifestação, fugidos. Então é assim, eles fazem promessas, não conseguem cumprir, e as pessoas se manifestam. Né? E muitas vezes, muitos desses jovens, né, eles às vezes são pagos, né? Pagos no sentido de pago a comida deles, né? Para eles fazerem manifestação. E são jovens que eles não têm esperança, não têm nada a perder, né? Então eles entram naquilo e... Não tem trabalho, não tem emprego. Então, no Haiti, essas gangues elas são controladas pelos partidos políticos. Então, se o partido político da oposição quer fazer oposição ao governo, ele paga uma gangue para fazer a manifestação e para se infiltrar. Então, existem muitas manifestações muito legítimas e é muito séria a situação do Haiti. Né? O Haiti não tem energia elétrica para o povo, são pouquíssimos lugares que têm energia elétrica 2 horas por dia. Antes de nós sairmos de lá, na nossa região já fazia mais de 3 meses que nós não tínhamos nem 1 hora de energia elétrica por dia. Então, você imagina o que é isso? Energia da rua. Energia que vem da rua. Não tínhamos energia da rua, a comunidade inteira não tinha. Né? Tem comunidades que desde o furacão de 2016 ainda não receberam nem 1 hora de energia elétrica por dia. Desde 2016. Mas antes do furacão tinha energia em tudo. Não. Poucos lugares tinham energia elétrica. A nossa região tinha, por exemplo, mas tinha 2 horas de energia por dia. 2 horas de energia então, por dia as pessoas podiam contar para, né, carregar o celular, assistir o assim. jornal, o rádio, alguma coisa. Um pedaço do filme, cada dia assiste um pedaço de um filme novo, né? Então é assim a vida das pessoas lá. Né? Não tem água encanada, então não tem rede de esgoto. É o país mais pobre, né, das Américas. Ele é o país mais pobre do hemisfério norte. Né? Daí o hemisfério sul, daí tem os países da África e outros lugares, né? E tem pobreza maior. Né? Mas do hemisfério norte, o país mais pobre é o Haiti. Então, quando o político da oposição ele quer fazer
uma coisa forte, né, que realmente chame a atenção, ele paga muitas vezes os jovens para fazerem essas manifestações. E quando um estrangeiro é atacado, sai na mídia. Então algo... começou a ficar algo maior assim, então os estrangeiros começaram a ser alvo. Né? Começa a correr risco também. Começa a correr risco também. Aí no mês de julho de 2019, praticamente todos os missionários brasileiros saíram do país, né? A Missão Batista tinha vários missionários, né? Lá ela mandou todos eles saírem de lá e o pessoal até incentivou a gente a sair, mas nós falamos, não, nós nos sentimos ainda, estamos bem. A nossa região está boa, está tranquila ainda. Não saímos no mês de julho, estava muito... Mas formalmente vocês não chegaram a receber nenhuma ameaça, nada do tipo assim, de saber que em algum momento a vida de vocês não é um risco tipo geral, mas vocês chegaram a correr algum risco específico? Não, nós corremos risco no sentido de você estar no meio da confusão, né? Você está viajando, você está na estrada, e aí tem manifestação, e aí o pessoal está assim... Tá com as emoções aflorada, e passa a gente gritando do teu lado, fora os americanos, fora os brancos, né? Porque como a gente é bem branco, porque todo estrangeiro é chamado de branco. Mesmo que ele seja negro, ele é chamado de branco. Estrangeiro, ele é chamado de blanco. Qualquer estrangeiro. Mas teve uma ocasião que nós estávamos voltando do treinamento que nós demos, e havia uma manifestação. E os carros estavam passando pela manifestação devagarinho. Quando eles viram que éramos nós, né, que eram estrangeiros, aí eles ficaram mais enfurecidos. Então começaram a bater no carro, o sujeito pegou uma pedra e quis ameaçar. Então a hora que a gente estava passando, eles bloquearam o carro, pediram dinheiro. E a gente falou em crioulo, a gente tentou conversar e realmente tentar amenizar a situação, né? Mas aí o fogo que estava do lado estava muito pertinho da nossa roda já do carro, então estava começando a esquentar demais ali, né? Então só para entender, como o atual presidente é apoiado pelos americanos, então a força de oposição é uma força anti-americana, né? Então o movimento, nessas horas, o movimento anti-americano é muito forte lá, né? E daí todo estrangeiro é americano, né? E nessa ocasião a gente sempre usou uma estratégia de usar um boné do Brasil, camiseta, uma bandeira no carro, alguma coisa assim. Isso ajudou muito, né? E nessa ocasião, o que nos ajudou a passar ali foi um boné do Brasil que a gente tinha no carro. E daí até demos para manifestante. A gente falou, olha aqui, eu sou brasileira, nós somos brasileiros, a gente deu, não, dinheiro a gente não tem, mas você não quer um boné para você pelo Brasil e tal. Então a gente foi ameaçado nesse sentido, né? E os vizinhos sempre nos alertavam, né? Aí eles diziam assim, a gente quer muito que vocês fiquem aqui, mas está perigoso aqui. Era melhor vocês saírem. Os próprios haitianos. Os próprios haitianos. Os nossos vizinhos haitianos estavam pedindo para a gente ir embora. Quando nós saímos, avisamos que saímos, né? Então a igreja lá de Carpentier, que ele tem uma parceria, eles choraram porque a gente saiu, mas eles disseram, estamos gratos a Deus. Graças a Deus vocês saíram. Foi essa a reação deles. E aí vocês chegam no Brasil, isso em outubro. Isso. Estamos aqui até hoje, agora por causa da pandemia. Estamos enterrados aqui. E aí nós já tínhamos marcado essa viagem para Moçambique, né? O que nós fomos fazer em Moçambique, né? A gente foi iniciar um treinamento de rotas bíblicas, que é o treinamento que a gente dá lá no Haiti, né? Então, com a organização parceira que a gente trabalha lá no Haiti, que é da Igreja Evangélica Livre Americana, Reach Global, Reach Global, né? Eles estavam muito felizes com o nosso trabalho de treinamento bíblico. Eles tentaram implantar esse sistema, esse programa lá várias vezes, né? Em Moçambique, no caso. Não, no Haiti. No Haiti. Eles tentaram, né? Mas eles tentaram com os líderes denominacionais, achando que eles iam reproduzir, né? Mas o pessoal não fez. E nós começamos com os pastores, né? E a coisa foi mesmo, eles reproduziram e tal, né? Então eles nos animaram muito a gente também levar esse programa para outros países de fala portuguesa, né? Então a gente começou lá em Moçambique. Então vocês estão se tornando praticamente embaixadores do Rotas Bíblicas. Moçambique foi a primeira expansão.
Na verdade, quem fazia e faz isso é o Mike Gunderson, não sei se você conhece ele. Não. O Mike Gunderson foi missionário no Brasil junto com o Steve por 15 anos, 20 anos. Né? Só que ele voltou para os Estados Unidos e ele trabalha então em rotas bíblicas, mas ele ficou agora mais com os países de fala espanhola. Né? E eles estão animando a gente para, pelo menos em Moçambique, não sei se vai ter outra oportunidade não, mas a gente levar esse treinamento para lá. Então nós tínhamos já marcado esse treinamento em Moçambique, e a gente só queria do Haiti para Moçambique e depois de Moçambique para o Brasil. E para a gente entender, esse treinamento do Rotas Bíblicas, vocês vão fazer ele vinculado, no caso, ao Instituto Bíblico ou é vinculado a igrejas locais em Moçambique? Como é que é o trabalho em si? Não, lá em Moçambique, nos 2 lugares que nós demos, foi vinculado ao seminário. Lá em Pemba, então foi um seminário bíblico que o Marcelo dá aula lá uma vez por semana. E em Beira, foi no seminário onde o Roberto é o diretor lá. Né? Mas no Haiti nós não fazemos vinculados a seminário. Né? A gente reúne um grupo de pastores de uma cidade. Né? E no Haiti a gente tem trabalhado muito com igrejas independentes, não de grandes denominações. Uma única denominação. Né? Às vezes igrejas autônomas, independentes, ou igrejas de pequenas denominações que não têm um apoio. Né? Que não têm um apoio para a formação teológica. Né? Então a gente consegue reunir esse grupo e dar esse treinamento para eles. Como esse treinamento nasceu que é muito legal, né? Porque nós conhecemos um haitiano, Judex, meu irmão muito querido, e ele começou a nos ajudar a traduzir esse material. E ele começava a traduzir o material, ele começava a chorar, ele dizia para o Evaldo, pastor, isso aqui é muito bom, os pastores que eu conheço precisam disso. Estava traduzindo para o crioulo. Por que você não vem dar esse treinamento para nós? Nós precisamos disso. Então, a partir dali, a partir dos contatos que ele já tinha, nós começamos um grupo, e a partir desse grupo algumas pessoas participaram e conheciam outro grupo e outro grupo. Assim então, assim foi. O legal foi que não foi uma coisa que nós levamos assim, vocês precisam disso aqui. Isso Partiu deles. É o que vocês precisam, não é? Nós precisamos. Então, aí é mais de 50% do caminho andado de que o projeto vai dar certo, né? De que o programa vai dar certo. Porque parte da necessidade das pessoas e do desejo delas, de elas quererem. Isso foi muito legal. E hoje, estando aqui no Brasil, de vez em quando a gente recebe pelo WhatsApp ou pelo e-mail a mensagem de um pastor que a gente nem conhece, dizendo a gente queria que vocês viessem dar treinamento. Né? E tem sido um treinamento muito legal, porque a gente tem dado 3 módulos por ano em cada grupo, e isso acaba se tornando um discipulado com essas pessoas. Entendi. Né? Depois, no primeiro, eles estão um pouquinho assim, primeiro dia, ninguém faz muita pergunta, mas a partir do segundo dia eles já fazem perguntas. Então hoje o ministério de vocês hoje está basicamente focado em treinamento de líderes, né? O nosso ministério, quando a gente saiu de lá, ele estava focado em 3 áreas. Né? Era treinamento de líderes, né? Pastores e líderes. Nós estávamos trabalhando também com reconstrução de casas e igrejas, né? E estávamos trabalhando também com o Ministério de Criança. Né? Que esse Ministério de Criança, a AST continua hoje apoiando e monitorando esse ministério. Né? Então a gente continua dando esse apoio a esse Ministério de Criança lá no Haiti. Né? E agora a perspectiva de vocês é retornar para o Haiti, vai ter um redirecionamento ministerial, como é que está essa... E quando, né? Porque a gente tem essa pandemia, tem tudo isso. Agora, como é que está o coração de vocês agora com relação? A pandemia atrasou os planos, né? Os nossos planos realmente tínhamos feito planos, né, de a gente ficar até o mês de junho no Brasil. A gente iria participar do Congresso Nacional. Que né? aconteceria semana passada. Né? Estaria conosco aqui o Vertílio e a esposa, que é um casal parceiro nosso lá. Fantástico. Né? Conseguiram O Steve e a Liz também com a gente. E mais um outro casal, que é o Daniel e a Esther, que ele é haitiano, ela é brasileira. Eles foram nossos companheiros lá no Haiti. Só que hoje eles estão no Brasil, estão em Minas Gerais, eles viriam também para esse tempo. E por esses dias, né, essa semana, na próxima, a gente estaria indo voltando para lá, para a República Dominicana. Né? Mas agora,
não temos passagem, nós estamos em contato com a Embaixada da República Dominicana e eles disseram, olha, por enquanto vocês têm que aguardar um pouquinho, não estamos liberando vistos. Não estão liberando a entrada de estrangeiros ainda, né? Então nós adiamos nossos planos para o mês de agosto ou setembro, que nós queremos daí para a República Dominicana. Né? Então, como foi nos recomendado não morarmos mais no sul do país, a gente primeiro pensou talvez morar na capital, Porto Príncipe, né? Mas aí, conversando, especialmente junto com nossos parceiros americanos, eles entenderam que o melhor seria morar na República Dominicana. Né? Essa não é uma estratégia nova, vários missionários já fizeram e fazem isso, né? Morar na República Dominicana e trabalhar no Haiti. Né? É uma viagem que você pode fazer de ônibus, né? Você pode fazer de carro, pode fazer de avião. Em República Dominicana, a ideia seria estar morando aonde? Tem alguma localidade já em vista? Nós queremos ir e ficarmos 2 meses lá, inicialmente, né? Sem alugarmos necessariamente uma casa, talvez um veículo, uma coisa assim, para exatamente a gente conseguir sentir um pouquinho e definir isso. Né? Nós temos alguns pastores, tanto dominicanos quanto haitianos, com quem a gente está em contato. Então, partindo dessa parceria com eles, de sentir o campo, de sentir o local, a gente fixaria a moradia. Já tem alguma igreja que está em contato? Tem um pastor lá, o nome dele é Félix, né? Félix. Félix, ele é dominicano, mas ele trabalha com haitianos. Né? Então a gente já está em contato com ele. Né? E ele vai ser o pastor então que vai nos dar uma carta de indicação para nós conseguirmos o visto para morarmos lá. Né? E a gente vai ter uma parceria com ele, parceria de ministério. Não vamos trabalhar exclusivamente, né, com a igreja, não vamos trabalhar para a igreja. A igreja local, mas com... Mas vamos ter uma parceria. Igreja, né? Né? Mas não só porque o nosso ministério não vai se limitar a uma igreja. Né? Especialmente no treinamento, então a gente vai para outros lugares. E o trabalho no Haiti continua? O trabalho no Haiti continua. Os contatos feitos com Betílio, né? Betílio, Virgiline. O legal é que a gente continua dando assessoria, né? Eu vejo que Deus foi tão gracioso com a gente que a gente conseguiu dar o treinamento, a gente conseguiu preparar muito bem alguns líderes, e hoje, para a gente, são assim, o braço direito do governo. Esse canal da igreja, da Igreja Moderna, a igreja com a qual a gente fez parceria lá, eles realmente entenderam o propósito do nosso ministério, eles compraram a ideia, eles aceitaram o treinamento e estão super envolvidos. Então, lá no Sul mesmo, a gente tem um programa muito legal, que a gente conseguiu trazer para o Sul, ainda antes da gente vir para o Brasil. É um programa chamado Global Fingerprints. É um programa que é trabalhado com crianças em situação de vulnerabilidade. Social, palavra comprida. Então, essas crianças, elas recebem um apoio, elas recebem uma visita de um monitor ou de um supervisor, uma vez por mês, ou a cada 15 dias, dependendo da situação, e é visto várias áreas da criança. A questão da educação, a questão social, a questão de saúde, alimentação. Então, essa criança, digamos, ela recebe uma nota para o perfil, qual é a situação dela. Então, a gente fez todo um treinamento para isso. Conseguimos a parceria com a Igreja Americana, que está sustentando, enviando um valor mensal para que essas crianças recebam o apoio que elas precisam. Né? Tem criança, por exemplo, que precisa de ajuda para a educação. Os pais não conseguem pagar a escola. Às vezes falta um pouco. E essa criança não pode ir para a escola se ela não tiver com o uniforme completinho. A meinha do pé e a fita do cabelo tem que ser da mesma cor. O sapato tem que ser daquela cor. Não, você não pode, exigências das escolas, você não pode entrar na escola se você não tiver com o uniforme absolutamente completo. Se você não tiver com todo o material. Então, às vezes, falta alguma coisa para os pais. E aí a gente entra com aquela necessidade específica. Né? Agora, recentemente, nós tivemos uma criança que a casa pegou fogo. Então, a gente mandou essas informações para os Estados Unidos, onde é a sede do programa, e eles conseguiram enviar uma doação para reconstruir essa casa, no estilo haitiano mesmo, né? E agora nós temos mais 3 crianças em situação de segurança, que a casa oferece risco, e também foi conseguida uma doação para isso.
Então a gente continua fazendo esse meio de campo, de escrever um e-mail aqui, outro lá, conversando com o pessoal. Então, isso E tem hoje sido bem missionário americano em solo haitiano não tem também. No missionário americano tem. legal. Tem. Né? No Haiti, a maioria dos missionários que tem lá são missionários americanos, até por causa da proximidade, bem próximo, né, de Miami, é um voo de 2 horas, né? Então os missionários têm. Uma das coisas que acontece hoje lá no Haiti, que morar no Haiti está se tornando muito caro. Né? Antes de nós irmos para lá, houve um período, né, quando nós chegamos lá, logo depois do terremoto, né, era um período também de muita miséria, muita insegurança. Então, os missionários tinham que ter guarda armado na casa, né, Segurança. tinha que ter um segurança no carro. Né? Então foi um período muito difícil. E está voltando esse tempo de novo. Né? Então nós não temos uma estrutura para isso, para termos um guarda armado no nosso carro, na nossa casa. Nós não tínhamos segurança assim na Ou nossa enviar casa, um drone para saber se dá para saber se dá para passar antes. Então eles estão fazendo isso. Então, Né? muitos foram embora, muitos A nossa foram embora. região lá, a gente sempre fez viagem de carro, de um lado para o outro, viajamos muito. Sempre Mas sozinhos. hoje na nossa região do sul, os missionários para ir para a capital, eles têm que fretar um avião, né? E a passagem mínima de um avião, quando você consegue fretar, é $200. Então acaba se tornando uma coisa muito cara, inviável. Né? É o preço Principalmente de uma pra- viagem de um outro É. país. Então, para nossa realidade, Para quem tem uma realidade em dólar, é diferente, é né? diferente. Exatamente. Então, para nossa realidade, não se torna muito caro morar lá. E falando um pouquinho de a realidade missionária diante da oscilação de câmbio. Porque o câmbio afeta diretamente no mundo missionário, principalmente para missionários brasileiros, né? Acho que para americanos, onde a economia é um pouco mais estabilizada, não varia tanto. Pra você ter uma ideia, quando a gente foi para lá em 2013, o dólar era 2,40, 2,42, 2,30, oficialmente 2,30. E agora a 5 e alguma coisa, né? Então, Então, a verdade é que os nossos gastos são em dólares, mas as ofertas são em reais. Né? Então, a gente entende, reconhece que todas as igrejas, pessoas ofertam sacrificialmente, né? Mas é uma realidade cruel essa para nós, né? Porque a gente tem que transformar isso em dólar, né? E se a gente recebe o mesmo valor em real, cada vez é menos dólares. Né? Então, a gente tem que sempre, né, tá correndo atrás de novos parceiros, de novos investidores, pessoas que possam nos ajudar dessa forma. Né? Não, na verdade, nós não estamos pedindo, né? Não estamos pedindo nada, estamos dando oportunidade para as pessoas participarem do ministério. Nós temos que sempre estar correndo atrás disso para a gente poder completar o sustento, aquilo que a gente necessita. Então, essa é a realidade do dólar. Para o brasileiro, é uma realidade coisa cruel. complicada, Na República Dominicana, isso vai ser mais tranquilo, mesma coisa, mais difícil? Ou na República Dominicana, vai ser, em termos de segurança, vai ser melhor, né? Porque não é uma realidade como no Haiti. Né? Em termos de gasto, alguns gastos nós não vamos ter na República Dominicana, né? Como, por exemplo, nós não vamos precisar de um gerador diesel para gerar energia elétrica. Né? E diesel Já tem energia elétrica? já tem. Tem Já energia tem. elétrica. Né? Nas casas, Então a gente não vai vão- pagar a taxa da energia elétrica, nós temos energia elétrica. Né? No Haiti nós tínhamos que ter um painel solar, nós tínhamos que ter bomba para puxar água do poço, né? Nós tínhamos que ter um gerador diesel, né? Tudo isso para a gente ter um pouquinho de energia. Né? Então, nesse sentido, nós... A estrutura que a gente A precisa estrutura montar não é vai menor. ser tão pesada. Apesar. Mas a realidade do dólar vai continuar. Né? Porque a gente... não é que a economia lá é dolarizada, né? Mas é mais ou menos como no Haiti também, muitas coisas as pessoas negociam em dólar, né? Ou se não negociam, nós temos que comprar o dinheiro deles. Né?
e aí é dólar e depois é o peso, Perde 2 vezes o que. perde 2 vezes. A grande questão é que lá é uma ilha, né? Tanto a República quanto a Haiti fazem parte da mesma ilha. Então isso limita bastante algumas coisas. A gente viu a diferença que é você ir para um outro país, que tem outros países em volta, que fazem comércio, que as coisas não são tão caras assim. Mas tanto no Haiti quanto na República as coisas se tornam muito caras porque eles estão isolados ali e aquilo que vem de fora se torna bastante caro. O nome da ilha qual que é? Espanhola. Ilha Espanhola. Né? Espanhola. É uma ilha interessante, é o primeiro lugar onde Colombo desembarcou, né, nas Américas, foi ali na Ilha Espanhola. E depois ela acabou se dividindo, uma parte para os franceses, uma parte para os espanhóis, né, e depois se tornou 2 países Independente. independentes. Legal. Gente, o que vocês diriam para quem sente um chamado, para quem se sente vocacionado? Qual que seria o conselho de vocês para quem talvez um dia sonhe em encarar essa realidade de ir para um campo transcultural? Eu acho que eu diria 2 coisas. Eu sei que vocês também. A primeira, participe de um projeto missionário de curto prazo. Mesmo que seja dentro do teu país. Saia da tua zona de conforto. Saia da tua realidade. Né? O pessoal que participou do projeto Kaiowá, projeto Nordeste, você tem uma visão diferente de mundo, de necessidade, daquilo, de você se desafiar nas suas habilidades. Uma coisa muito legal que acontecia no Haiti, as pessoas muitas vezes eram desafiadas a fazer algo que nunca tinham feito antes. E elas voltavam para sua casa pensando, poxa, se eu fiz lá no Haiti, por que eu não posso fazer aqui? Na minha igreja? Por que eu não posso apoiar aqui a minha igreja fazendo algo a mais também? Então essa acho que é uma coisa importantíssima, você se envolver com aquilo que está perto de ti agora. Né? Às vezes a pessoa romantiza muito, o dia que eu estiver perfeito, no dia que eu souber tudo teologia. Não. Começa com o que está à tua disposição agora. E a outra é, busca uma profissão. Faz uma faculdade, te profissionaliza. Cada vez mais a gente vê o mundo fechando para os cristãos. Se você tem uma profissão, com a tua habilidade, você consegue entrar em outros países e pregar o Evangelho. Nós temos sentido isso muito forte. Eu posso me identificar como professora, mas às vezes me identificar como missionária é mais complicado, pode estar fechado para isso. Então a importância da pessoa ir para missões com uma profissão, com algo que ela possa usar como meio para missões. Eu acho que isso é muito importante. E tu acha assim que a profissão tanto para entrar, vamos dizer, na cultura e também na questão do sustento, como é que tu vê missões, aí a gente já deixa o Evaldo responder a primeira pergunta, mas como que tu vê assim, de missões para quem sabe daqui 10 anos? Tu acha que vai continuar sendo possível as igrejas sustentarem os missionários no campo? Ou tu acha que existe realmente uma tendência da bivocação no campo missionário? Eu acho que essa tendência da bivocação já existe no campo missionário. Porque o missionário vai lá e ele não fica só pregando a palavra. O Evaldo no Haiti foi carpinteiro, marceneiro, fez várias coisas. Não tem a ver com o sustento em si, mas é o que abria a porta muitas vezes. Dependendo do país, você consegue trabalhar fora ou não. Como missionário, você consegue trabalhar fora. Não é a realidade em todos os lugares. Tem uma coisa assim que eu percebo, desculpa eu te contar, é que muitas vezes as pessoas, talvez do lado de cá, podem questionar, mas por que não vai como bivocacionado? Mas existem muitas realidades onde a demanda do missionário no campo é tão grande que não tem como ele assumir, por exemplo, um compromisso com uma empresa de 8, 10 horas por dia. Isso vai, às vezes, praticamente inviabilizar boa parte do trabalho dele no local. Exatamente. Exatamente, vai depender muito do local. Né? Se você vai para um local e o teu objetivo é fazer contato, né? Talvez um país da Europa, alguma coisa que você tenha a possibilidade de trabalhar, às vezes o trabalho vai ser uma porta aberta para você. Um meio, né? Um meio para você conseguir. Tá? Então isso pode ser bem benéfico. Agora existem países que você não vai ter condição de trabalhar para um sustento. Tá? Então depende muito da realidade de cada lugar, de cada país. Né? E como você falou, se você vai lá para exercer um certo trabalho e isso te ocupa 10 horas por dia, você não vai ter não vai conseguir exercer um trabalho. Né? No Haiti é muito difícil alguém conseguir ter um trabalho à parte e ser missionário.
Nós tivemos um casal muito querido que tentou, mas ficou só no trabalho secular, porque realmente não conseguiu. Né? Houve problemas, eles não estavam mais conseguindo sustento, então eles saíram para trabalhar fora, foi possível, dentro da formação deles, na área de educação física, foi possível, mas aí eles abandonaram o ministério, eles tinham que fazer uma coisa ou outra. Então, um país que tem muita limitação de emprego, o missionário que está trabalhando está tirando a vaga de alguém. Essa é a visão. Essa é a visão. Isso eu estou falando em termos de Haiti, não quero generalizar de forma nenhuma. Mas em termos de Haiti, se eu sou professora e estou dando aula no lugar de uma professora, se eu estou dando uma coisa extra, que alguém não faz, beleza. Mas se eu estou dando uma área específica e eu estou tirando o lugar de uma outra professora, estou recebendo para isso, isso é condenável. No Haiti, isso é condenável. Eles dizem mais ou menos que está tirando o prato de comida de alguém. Então, essa... E a questão, Evaldo, o que tu diria para alguém sempre vocacionado, alguma coisa para acrescentar aí já? O que a falou, eu repetiria a questão de participar do projeto curto prazo. Se você já tem, você tem um chamado específico, não, eu creio que eu tenho um chamado para o Haiti. Então vai e participa de um projeto de curto prazo no Haiti. Se você não tem um lugar específico, participa de projetos missionários, né? Entre os indígenas, outros lugares. Talvez você vai descobrir que teu ministério não é entre os índios. Né? Uma coisa são as fotos, o romantismo, outra coisa é você está lá, você sentir o cheiro, você vê, você... Né? Ver que o lugar é quente. O calor, tudo isso. Então isso é muito importante. A outra coisa que eu diria, não abra mão do teu chamado. Não abra mão. Né? É um período de preparo, um período de tempo, são lutas que vêm, mas não abra mão. No ponto certo, Deus vai dar a direção. E vai se preparando. Como o Márcio falou, né, a questão da profissão é importante, mas vai se preparando nessa área. Vai lendo livros. Né? Vai lendo os livros aí de Don Richardson. Né? Totem da Paz, Senhores da Terra, né? Esse do Piloto das Selvas, né? Fator Melquisedeque. Isso, quer dizer, são as tradicionais aí da... Mas vai lendo. Vai lendo. Né? Porque isso vai te abençoando, vai abrindo, né? Vai lendo algo sobre cosmovisão, né? É muito importante isso. Né? Uma outra pergunta aí, bate e volta. Vamos ver. Vocês poderiam talvez nos dizer qual é a maior necessidade, em uma palavra, qual a maior necessidade do missionário no campo? Uma necessidade do missionário no campo. Parceria. Em todas as áreas. Parceria. A gente precisa estar no campo e naquele momento que você está desanimado assim para baixo e que a coisa não está dando certo e que fechou uma porta aqui e outra lá, você precisa saber que você tem os parceiros que não vão falhar de enviar o teu sustento, que não vão falhar em estar olhando por você, não vão esquecer de você. Então eu acho que a palavra parceria para nós é uma palavra-chave no campo missionário. E tem momentos que a gente pega carona na fé dos outros. E você não tá legal, que a situação tá tão complicada, você tá triste, tá doente, tá com saudade da família, tá com tantas... Você passa por todas as emoções que as pessoas passam no seu país, na sua casa, e um pouquinho mais que o próprio do local, né? Então, parceria, eu acho que é uma coisa importantíssima. E pra ti, Evaldo? Eu também diria parceria, você tem que sentir que você não está sozinho, né? Que a igreja brasileira está com você, que outras pessoas estão com você. E essa parceria é na oração, é no sustento, é no carinho. Como é importante você receber um recadinho, né? Estamos com você, estamos orando, né? Firme aí, essa noite Deus me acordou para orar por vocês. Já aconteceu de a gente receber uma mensagem, você está bem? Porque eu sonhei tanto contigo essa noite, está tudo bem com você? Não, tudo bem. Você poder conversar com a pessoa e orar e saber que alguém está conectado com você. Está longe, mas está conectado. Né? E uma outra perguntinha. Fico no Brasil, vocês já falaram, ou talvez até setembro, ou até agosto, a gente ainda não sabe. Mas enquanto vocês estão no Brasil, qual que é a ideia? Ficar no refúgio? Vamos fazer algumas visitas? Nós estamos, na verdade, trabalhando. Né? Na verdade, todos os dias, praticamente, nós estamos em contato com os nossos parceiros lá. Né? Então, esse ministério com as crianças... O Projeto Haiti não parou? O Projeto Haiti não parou. Então, a gente continua, né?
nós estamos também vendendo nossas coisas lá no Haiti, né? Muita coisa doando, muita coisa vendendo, né? E o Retiro está nos ajudando, tudo por WhatsApp, né? Então tem sido até engraçado às vezes. Ele tira a foto de alguma coisa e diz: isso, quanto custa? Quanto é? Como né? que chama isso? Como chama isso? Né? Então, mas ele tem feito um trabalho assim, extraordinário, né? Porque com isso nós precisamos recomeçar a vida lá na... Uma foto tua, ela tá valendo quanto, Evaldo? Uma coisa muito legal, assim que a gente lançou o nosso último informativo, tem lá uma historinha que eu conto a respeito de máquinas de costura. A gente tinha doado máquinas de costura para uma organização e essa organização teve que deixar o Haiti, então elas nos devolveram 3 máquinas e muito tecido, muito tecido. E nós levamos isso para o sul. Só que no sul não tinha energia elétrica. E eu fiquei com essas máquinas durante um tempo lá sem saber exatamente o que fazer. Eram máquinas que precisavam de energia elétrica. Mas como é que você vai usar máquina elétrica se não tem energia, né? E eu fiquei assim, bom, no momento Deus vai mostrar o momento certo para isso. E agora com a pandemia, a gente doou essas máquinas para o pessoal que comprou o gerador. Legal. Então, eles estão com energia elétrica, porque a gente foi embora. E agora estão com essas máquinas de costura, estão com os tecidos, fazendo máscaras para doar para a população. Eita, que benção. Porque, olha só, existem algumas culturas assim que são tão cruéis, as pessoas não estavam usando a máscara para se proteger porque elas estavam dizendo que as máscaras estavam envenenadas. E que isso, na verdade, era uma estratégia do governo para dizimar a população. Então as pessoas tinham medo de usar porque seriam envenenadas. Então, quando você tem uma igreja que é reconhecida na comunidade, que tem realmente credibilidade, essa igreja faz a diferença no local. Caminhão. E aí a gente conseguiu, mesmo estando aqui, fazer essa doação dessas máquinas de costura e desses tecidos. No mesmo dia, uma pessoa me mandou um WhatsApp perguntando: como que é esse teu projeto de costura lá? Eu comentei, falei com ela e tal. Ela falou: então, eu tenho aqui 6 máquinas de costura de pedal, que não são elétricas, que eu gostaria de doar. Você não quer usar isso no ministério de vocês? Então, no mesmo dia, a gente conseguiu doação de máquinas de costura, de material, estantes, biliches. E ela falou: olha, eu preciso de um lugar de credibilidade para que eu possa doar esses materiais. Então a gente tem feito esse meio de campo de conseguir doações para ajudar o pessoal lá. E tem sido assim extraordinário. Acho que no dia eu vou escrever um artigo de milagres da pandemia, porque é coisa que não existe. Nesse tempo... Então nós temos feito esse trabalho e também estamos agora recomeçando as visitas às igrejas. Né? Então a gente já conseguiu agendar com... Ele vai, mas ele volta. Já conseguimos agendar com algumas igrejas, nem todas elas estão funcionando, né? Mas estamos então retomando as visitas. Qual região a princípio? A princípio vai ser a região aqui de Santa Catarina. Né? Vamos ver se conseguimos ir para o Rio Grande do Sul também, não sei como está a situação lá. Né? Mas são as igrejas aqui de Santa Catarina. E tem ainda 2 igrejas no Paraná que a gente precisa visitar também, que é uma em Cascavel e em Pautina. Né? As outras nós já visitamos em dezembro, novembro, né? Antes da pandemia. E então a gente vai se concentrar mais na região. Legal. E estamos estudando espanhol. Esse é outro milagre da pandemia. Olha que legal. A gente recebeu um e-mail de uma irmã da igreja de São Paulo, Clara, muito querida, e ela se ofereceu. Ela é chilena, ela dá aula de espanhol para executivos em São Paulo e ela se ofereceu para dar aula de espanhol para nós. Olha só. Então estamos fazendo aula de espanhol via Skype com ela. Como nativo é outra coisa, né? Fantástico. A gente tem feito as aulas, né, no computador e com livros, mas você fazer com um professor de verdade é outra coisa. Né? Então tem sido fantástico. Aprender agora espanhol vai mais fácil. Acho que já estão... Acho que sim, né? Já estão falando o quê? Português fala, alemão fala, né? Ela entende um pouco. Assim. Inglês vai. Inglês ela fala muito bem, né? Inglês vai, E o francês. Criou. O francês a gente consegue entender, mas nós não falamos francês. É diferente. A gente, porque nós optamos por aprender o crioulo, né? Que no Haiti são 2 línguas, o francês e o crioulo. Mas o francês é uma língua muito de elite, né?
língua de negócios, de universidade, né? O povo mesmo fala crioulo. Né? Todo mundo diz que sabe falar francês, mas é mais ou menos 10% da população que fala francês no Haiti. Então nós optamos pelo crioulo, né? E outra coisa, aprender duas línguas muito próximas ao mesmo tempo não é bom. Né? Então a gente optou por aprender só o crioulo. Né? Mas como a gente vai na igreja e canta em francês, né, e coisa assim, a gente acaba pegando. A gente também. aprende, mas Legal. não necessariamente fala, né? Então agora, espanhol a todo vapor, Espanhol. um pouco mais fácil, um pouco mais É. parecido com o português que o crioulo. Na verdade, Pra a gente tem que ser entender. cuidadoso com o espanhol, né? Tá, Porque a os falsos gente cognatos, acha não que é? sabe. Falsos A cognatos. gente acha que sabe e daí enrola. Então, não. A gente Mas para faz entender, questão de estudar fato, de verdade. facilita muito. Né? Não dá pra Fácil chegar lá não. no peruque sim, peruque não. Né? É, Mas é isso, Pelo gente. Até amor de setembro pra aprender, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos chegar lá fluente. Oh, a gente, na Glória a verdade, Deus. já gostaria de ter ido, né? é. A gente já gostaria de ter ido, mas a pandemia pegou a gente de surpresa como pegou o mundo todo, né? Pelo- Algo que nem se imaginava. Pelo que a gente pode orar agora? Olha, ora aí agora por esse período de divulgação, né, para a gente ir, né, para a gente conseguir o sustento restante para a gente ir. Né. Você sempre tem o 100% que você necessita, mas você acaba às vezes indo com Aquela menos. expectativa versus realidade, né? Exatamente. Né. Mas só que esse menos não pode ser tão menos. Tão menos tão assim. menos assim. Né. É. Então a gente precisa da realidade, pelo menos. Verdade. Isso é uma coisa que... Boa. E o projeto muda de nome? O projeto vai mudar, ele vai continuar. O projeto Haiti e República Dominicana. Haiti, tracinho República Dominicana. Né? Para a gente não fazer uma coisa completamente diferente. A gente pensou o projeto Ilha Espanhola, alguma coisa assim, mas nós não queremos tirar o Haiti da coisa. Foi ali que começou, né? Foi ali que começou. E nós vamos continuar trabalhando com haitianos. Né? Legal. Isso Então vamos orar? tá certo. Família, tá todo mundo bem? Graças a Deus. Também. Ninguém Também. com Covid? Não, a nossa filha mais nova, a Lídia, né? Vocês conhecem ela. Ela trabalha no hospital agora como enfermeira, Em Belém do em Pará, Belém do Pará. onde a coisa está pegando. Então, ela é alvo de oração. Todas elas são todos os dias, mas ela é alvo de oração nesse sentido. E as outras também. Né? Nós temos uma filha que mora na França, com o marido, né? Mas eles também se isolaram. Eles trabalham na universidade lá. Mas eles estão com... Está se falando na França de um A segunda onda. Né? Então, no mundo inteiro as pessoas estão com medo. Né? Complicado porque é tudo muito incerto, né? Sim, sim. Não tem nada. Mas é isso, gente. Enquanto a luzinha vai acabando, o vídeo vai ficando escuro, a gente ora também. Vamos orar nesse momento? Amém. Deus, eu oro, Senhor, pela vida do Evaldo, da Astrid. Abençoa, Deus, essa nova fase do projeto Haiti, agora também, Deus, República Dominicana. Abençoa eles, Deus, no conhecimento, Deus, da língua espanhola. Que eles consigam, Deus, se comunicar, Deus, com clareza no idioma local. Dê a eles, Deus, essa habilidade, esse dom, essa graça. Te louvamos, Deus, pelos milagres que aconteceram nessa pandemia. Um deles também, Deus, por essa professora que gentilmente, Deus, os tem ensinado. Também, Deus, colocamos a vida, Deus, da filha, principalmente, Deus, da Lídia, nas tuas mãos. Deus, que está na linha de frente do combate aí ao coronavírus, no hospital, em Belém. E, Deus, com relação ao sustento que falta, entregamos isso nas tuas mãos. Mas também clamamos, Deus, para que o Senhor toque no coração, Deus, da tua igreja, Pai, que é composta por pessoas, que é composta por gente, e que elas possam entender, Deus, a seriedade do projeto, a grandeza, possam amar, Deus, o povo haitiano, o povo, Deus, da República Dominicana, Deus, que elas possam, Deus, entender as necessidades de Evaldo, de Astrid, do ministério, e assim contribuir, Deus, tanto, Deus, com oração, quanto com o sustento financeiro. Com relação ao câmbio, as dificuldades, Deus, que por natureza a nossa moeda tem frente ao dólar, clamamos, Deus, por tua intervenção, para que o Senhor também abra, Deus, parcerias, Deus, em outros países, não isentando a nossa responsabilidade local com eles, mas, Deus, abre também portas, Deus, além das fronteiras, para que possa, Deus, realmente, Deus, eles irem com o sustento, Deus, necessário,
sem passar, Deus, por apuros, por apertos desnecessários, Deus. Nós os abençoamos, Deus, também entregamos nas tuas mãos as visitas às igrejas, que sejam, Deus, tempos proveitosos, mesmo em meio a esse tempo de contenção. Nos abençoa, Deus, e nos contempla com a tua graça, com a tua misericórdia, trazendo conforto a todos nós, que estamos juntos, Deus, vivendo, Pai, épocas tão difíceis, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. É isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade, né? E Deus abençoe. Obrigado. E se alguém quiser mais informação, manda um e-mail pra gente. Pode Quem mandar não está e-mail. recebendo informativo, a gente pode estar enviando informativo, pode estar ligando. Vamos conversar. Vamos conversar. Tá certo. É isso aí.